De volta aqui no canal, gente, para falar de Inter, e eu quero fazer aqui uma atualização com informações novas e exclusivas para você sobre os 4 zagueiros falados no Inter nas últimas horas, o que tem em relação a cada um deles. Eu procurei várias fontes nas últimas horas no Inter e nos demais clubes com os empresários para atualizar cada um dos nomes aqui. João Marcelo, Pedro Henrique, Dantas e também Patrick, estes dois últimos do Novo Horizontino. E eu vou trazer para você aqui qual é o prazo para o Inter se livrar do transfer ban da FIFA, qual é o valor real dessa dívida, o que aconteceu nesse caso todo. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like por aqui, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer diferença, porque você vai entender todo o cenário do Inter sobre todos esses assuntos aqui com informação apurada e checada para você. Beleza? Tudo certo, tudo dominado. E se fizer sentido também, né? Torne-se membro aqui do canal, o valor é bem pequenininho. Todo mês a gente sorteia um dos membros aqui do canal para escolher o item que quiser lá no site da loja DeFi, que é parceira aqui, ó, do canal Repórter Bruno Flores. Feito? Vamos começar esse vídeo aqui falando do transfer ban do Inter, né? Porque a sexta-feira, né, o dia 6 de março, foi a data em que o Inter recebeu um segundo transfer ban recentemente aplicado pela FIFA. Né? No site oficial da FIFA não existe uma explicação, uma descrição, né, de qual é a dívida, com qual clube, mas a dívida é em virtude do não pagamento por parte do Inter da parcela última da negociação pelo Wanderson com o Krasnodar da Rússia, né, que foi um negócio lá em 2022 que o Inter fez. O que o Inter acabou fazendo quando montou essa negociação, né? O Inter dividiu o pagamento em parcelas semestrais, tá? De 750 mil euros. 750 mil euros em 6 parcelas semestrais. O negócio foi fechado no fim de 22, né? Então já começou a ser pago no início de 2023. Então foram 2 parcelas em 23, 2 em 24 e as 2 últimas agora no ano de 2025. E isso é importante de ser dito porque a última parcela, o Inter alega que fez o pagamento no dia 9 de dezembro de 2025, 750 mil euros, ou seja, 4 milhões e meio de reais. Este é o valor que está fazendo com que o Inter não possa registrar jogadores contratados da janelinha, né, da janela estadual, que é a única que segue aberta aqui no Brasil, a janela dos estaduais. O Inter divulgou uma nota ontem, depois que saiu a informação, né, de que o Inter estava impedido de fazer o registro de contratações, né, lá no site da FIFA, e isso ganhou corpo. O que o Inter alega, tá? Que o Inter fez o pagamento destes 750 mil euros, o Inter não informou o valor, obviamente, não entrou em detalhes, mas essa é a informação confirmada e eu trago aqui para você. 750 mil euros é o que o Inter teria de ter pago, e o Inter garante que pagou no dia 9 de dezembro de 2025. Só que o Inter pagou esses valores na conta que estava assinalada no contrato firmado quando houve a compra do atleta. E o que o Inter está dizendo é que, em virtude da guerra, das sanções várias que estão acontecendo, né, à Rússia e a clubes russos, esse valor que o Inter acabou depositando, essa mala com o pagamento, né, a mala direta, enfim, o pagamento em si, retornou. E o Inter diz que está tentando encontrar, junto ao Krasnodar, uma forma de fazer o pagamento de forma legal e que o Krasnodar receba esse dinheiro sem maiores problemas, tá? Isso é o que o Inter está dizendo, que desde o dia 9 de dezembro o Inter está tentando fazer essa questão. O que é um mecanismo de transfer ban da FIFA, tá? Para deixar bem claro aqui. O clube que não recebe os valores, ele apresenta a documentação, é ele quem faz a reclamação para a FIFA, apresenta a documentação e a FIFA analisa e já defere no ato, né? Olha, tem razão o clube que está cobrando, tá aplicado o transfer ban. O do Inter, nesse caso, é de 3 janelas de transferências, tá? 3 períodos de contratações que o Inter não poderia registrar jogadores. Então, sim, o Krasnodar fez este movimento. O Krasnodar foi à FIFA cobrar o Internacional. E a FIFA deu ganho de causa ao Krasnodar. O Inter tem 20 dias para resolver essa questão, tá? E o Inter garante que vai resolver o caso aí nos próximos dias, porque o Inter está alegando que tem o dinheiro, né? Porque fez o pagamento e o pagamento voltou.
Mas mesmo assim o Krasnodar foi na FIFA e está reclamando, está querendo receber esse dinheiro. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar nos próximos dias. Mas nesse momento o Inter está sim, pelo menos na gravação desse vídeo, impedido de fazer registros de novos jogadores. Pode até contratar o jogador, chegar em Porto Alegre, treinar, mas o Inter não pode inscrever no sistema que habilita os jogadores a atuarem. Não pode sair no bid da CBF. Beleza? Vamos falar sobre zagueiros, porque o Inter está buscando, né? O Inter está em busca de reforços, e reforços no mercado nacional. Eu vou atualizar aqui um por um os 4 nomes que nas últimas horas aí saíram no noticiário do Inter, o que tem em relação a cada um deles, tá? Vou começar pelo Pedro Henrique. Porque o Pedro Henrique, 30 anos, zagueiro lá do Bragantino, tá com o último ano de contrato em vigor lá. A informação que surgiu ainda ontem, na sexta-feira, era de que o Inter estava já com uma negociação avançada em relação a esse jogador e estava perto de fechar o negócio, tá? O que eu ouvi, buscando informações em várias fontes sobre isso, mas especialmente em relação ao Bragantino, tá? O Bragantino está dizendo que não tem conversa com o Inter e que não vai liberar o jogador, tá? Essa é a postura do Bragantino em relação a isso. E eu confirmei isso com uma fonte, e o Jeremias Werneck, meu parceiro, lá nos Setoristas também, ouviu de outra fonte do Bragantino que também não há intenção de liberar o jogador nesse momento, tá? O jogador, o Pedro Henrique, ele tem contrato encerrando em 2026 e o que se fala em Bragança é que existe uma possibilidade de ele renovar o contrato, tá? Então pode ter sido a partir daí que essa informação começou a circular e a ganhar mais corpo no noticiário aqui em Porto Alegre do Internacional, tá? Mas o Bragantino está dizendo que não tem conversa, que não vai liberar o jogador, então acho que é bastante difícil, tá? Que esse negócio aconteça. O Inter até pode ter feito uma procura ali, sondado, procurado informações, mas hoje uma negociação para o negócio, para transferência acontecer, não existe, tá? Tô trazendo isso aqui para vocês. Vamos lá, João Marcelo, zagueiro do Cruzeiro, que já tinha sido especulado quando o Inter estava vendendo o Vitão para o Cruzeiro e depois vendeu para o Flamengo. O que eu sei, tá, é que isso não chegou assim ao alto escalão do Cruzeiro ainda, e se alguma coisa for definida, vai ser depois do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro está na final do Campeonato Mineiro e o João Marcelo, ele, pelo que eu ouvi, tá, ele nunca se negou a jogar no Internacional, porque isso não chegou até ele propriamente dito, tá? Quando houve a negociação do Vitão com o Cruzeiro, houve uma possibilidade de inclusão de jogadores, mas isso não chegou aos finalmente, né? As últimas vias ali para o negócio ser concluído nesse molde. No final, a discussão era por uma negociação com apenas valores envolvidos, tá? E no fim, o negócio com o Flamengo acabou sendo feito porque o Inter entendeu que valia mais e porque o Flamengo fez muita pressão nos bastidores. Mas o importante aqui é que o João Marcelo diz que nunca se negou a jogar no Internacional, tá? E o Pesolano, sei que gosta dele, conhece o trabalho e poderia ser uma peça importante. Mas isso só vai ter algum tipo de desdobramento lá depois do Campeonato Mineiro. Ele tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2028, tá? E outras 2 atualizações aqui, tá? Porque são do mesmo time, são jogadores que atuam juntos, né? Formam uma dupla de zaga, inclusive. O Patrick, que é o zagueiro de pé esquerdo no Novo Horizontino, e o Dantas, que é o zagueiro do lado direito, né? Estão na final contra o Palmeiras, no Paulistão, e o que eu ouvi é o seguinte, tá? O Inter, sim, fez uma sondagem, sim, procurou informações, mas não há uma negociação em andamento agora, tá? O Internacional até pode fazer uma negociação em breve, abrir sim uma tratativa formal, mas até o momento que eu liguei a câmera para gravar esse vídeo, isso não tinha acontecido. E os valores que o Novo Horizontino pede para fazer o negócio, tá? 7 milhões de reais é o valor do Patrick, tá? Fonte confiabilíssima. Esse é o valor que o Novo Horizontino pede, 7 milhões de reais pelo Patrick, que tem 26 anos. E o Dantas, que tem 21, o Novo Horizontino está pedindo 13 milhões de reais. 13 milhões de reais é a pedida do Novo Horizontino pro mercado para fazer negócio com esses 2 jogadores. Existe uma informação, tá, que vem de dentro do vestiário do Novo Horizontino, de que o Dantas ele já está encaminhado com um clube para depois do Campeonato Paulista, mas eu não tenho informação se é o Inter ou se não é, tá? Eu não consegui confirmar essa informação, não consegui chegar nessa conclusão a partir de informações que seria o Inter já o clube do Dantas depois do Paulistão. Mas a informação que eu tenho de dentro do vestiário do Novo Horizontino é que
já se fala que o Dantas está acertado com alguém para depois do Campeonato Paulista. O que eu posso dizer até agora é isso, tá? Tem muitas informações novas aqui, os valores desses atletas todos. Conversei com muita gente para formular esse vídeo aqui e trazer tudo para vocês, tá? Dentro, fora do Inter, com empresários, com gente próxima dos jogadores, tá tudo aqui de bandeja para vocês, tá? Então, para vocês me retribuírem só o trabalho do canal aqui, deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, beleza? É de graça, é tudo free aqui no canal, beleza? Então, peço isso para vocês. E fiquem ligados, hein? Porque a qualquer momento a gente está de volta com mais informações. Valeu?